Bem-vindos ao ITC News Debate. Eu sou o Paulo Lima Vieira, consultor da área trabalhista e previdenciária. E eu sou Tamires Sardá, advogada e consultora jurídica na área Trabalho e Previdência, e hoje falaremos sobre os impactos da pandemia do Covid-19 nos contratos de trabalho das empregadas gestantes. Olá, Tamires. Olá, Paulo. O afastamento das empregadas durante o período do Covid-19 foi motivo de discussão e é motivo de discussão e muitas preocupações na rotina do departamento pessoal, não é mesmo? É verdade, Paulo. Inclusive, esse tema é um tema bastante recorrente na consultoria, né? Os clientes, eles se preocupam, né, se devem afastar as empregadas gestantes do trabalho presencial, quais as medidas alternativas passíveis de aplicação pelas empresas. Tudo isso porque, logo no início da pandemia, as empregadas gestantes foram enquadradas no chamado grupo de risco. Realmente, já em 13 de março de 2020, o Ministério Público do Trabalho divulgou a nota técnica número 2 de 2020, que considerou dos grupos populacionais mais vulneráveis os idosos, né? Os assim considerados maiores de 60 anos, né? Os imunocomprometidos, as gestantes e as crianças. E logo na sequência, em 4 de abril de 2020, foi publicada a medida provisória número 945, em que também abordava as gestantes como grupo de risco. Essa MP, inclusive, ela foi convertida em lei, na Lei 14.047 de 2020, e a redação relativa ali ao grupo de risco, né, também foi mantida. Então, em razão de toda essa questão envolvendo o grupo de risco, a orientação inicial era de que o grupo de risco, no caso, né, o foco aqui do nosso ITC News, as empregadas gestantes, ficassem afastadas do trabalho presencial sem prejuízo da remuneração. E em razão dessa orientação, sem prejuízo da sua remuneração, esse foi um período muito conturbado para as empresas, que estavam sem capital devido às paralisações, né, e claro, a queda no movimento, e portanto as empresas não conseguiam vislumbrar como que elas iriam cumprir com as folhas de pagamento dos empregados, que são assim, os empregados do grupo de risco, né? Uhum. Perfeito. Então o governo, na tentativa, né, de manter o emprego e renda, ele publicou a medida provisória 927, que trouxe algumas medidas, aquelas tais como a antecipação do período aquisitivo de férias, né? o banco de horas, né? de 18 meses. Né? Mas o problema foi que a medida provisória 927 ela não foi convertida em lei, e tendo aí a sua vigência só até dia 19 de julho de 2020. É verdade, Paulo. Em relação à SMP, as empresas pouco puderam aproveitar, né? As empresas conseguiram aproveitar melhor, digamos assim, a MP que foi publicada logo na sequência, a 936 de 2020, que tratava, né, daquelas medidas famosas de redução de jornada com redução de salário e suspensão do contrato. No entanto, no início da publicação dessa medida provisória, a orientação era de que não fossem aplicadas essas medidas aos empregados do grupo de risco, inclusive as empregadas gestantes, justamente por conta daquela orientação inicial de afastamento, mas sem prejuízo da remuneração. Essas medidas, de uma certa forma, acarretavam em diminuição da remuneração, porque o benefício emergencial concedido pelo governo era com base no seguro-desemprego. Então, era pago um valor aos empregados com redução de jornada ou suspensão do contrato,
só que era um valor inferior à própria remuneração que eles recebiam. Então, só quando foi convertida a MP na Lei 14.020 de 2020 é que trouxe, a previsão, né, autorizou, na verdade, que as empresas aplicassem essas medidas também às empregadas gestantes. Antes de prosseguirmos, deixa eu solicitar o pessoal para se inscrever no nosso canal no YouTube. Pessoal, é bom lembrar, se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, deixem seu like e não deixem de se inscrever no nosso canal. Importante lembrar a recomendação 8021 do Ministério Público do Trabalho da 12ª Região, que determinou que as empresas, né, mantenham as empregadas afastadas das suas atividades na medida de trabalho home office, né? E se não houver essa possibilidade, então que fosse feito o pagamento ou melhor, que fossem mantidas fora das atividades presenciais com a remuneração assegurada, né? E também poderiam ser aplicadas aquelas medidas alternativas, perfeito, né? exato. Que a gente já mencionou. Né, a aplicação das férias, né? Claro, com o período aquisitivo completo, né? Sim. O banco de horas, dessa vez já de 6 meses. Exatamente, né? como a CLT prevê. Ainda, né? Já que ainda a medida que já perdeu a validade, perfeito, né? Ainda que acordo individual. E também né, o afastamento para fins de qualificação da empregada. Previsto na CLT também, né? Perfeito. Pouco usado, mas já bastante... Já vi uma previsão muito longa, né? Dessa forma de afastamento na CLT, mas as empresas pouco utilizam. Sim, mas se fosse possível aplicar, né? Sim, sem dúvida. Essa recomendação, Paulo, na verdade, embora ela tenha trazido muita agitação pelas empresas, na verdade ela só manteve a orientação que as outras normas que já mencionamos trazia, né? O ponto interessante mesmo dessa recomendação era o caráter de notificação dela. Porque, embora ela fosse intitulada Recomendação 8021, na verdade ela tinha um caráter de notificação. Inclusive, ela trazia a previsão de que, se as empresas descumprissem essas orientações, seria possível o ajuizamento de ação civil pública. Esse tipo de procedimento judicial, digamos assim, ele pode repercutir em multa para as empresas, né? Pode repercutir em condenação e indenização por danos morais, sem contar, né, os outros prejuízos, os outros riscos que as empresas podem ter em manter empregados do grupo de risco, como é o nosso caso, né, das empregadas gestantes, no trabalho presencial, porque em razão de um acidente de trabalho, né, de uma contaminação do Covid dentro do ambiente de trabalho, pode aumentar, inclusive, a tributação da empresa em razão do RAT, né, sobre a folha de pagamento. Exatamente. E essa questão da responsabilidade civil prevista no Código Civil e aplicado nessa seara ao direito do trabalho é, sem dúvida, um fator a ser observado pelo empregador. Ainda mais que as medidas de suspensão e redução, elas se encerraram em 31 de dezembro, né? E, portanto, as empresas ficaram, e ainda mais, né, ficaram sem nenhum auxílio do governo. Importante ressaltar que o período de despesas do governo federal, né, para fins de calamidade pública, conforme disposto no Decreto Legislativo número 6, se encerrou. Mas nós ainda vivemos um período de contaminação comunitária do Covid-19. É verdade, Paulo. Isso até tem gerado assim, bastante confusão até entre os clientes, né? Porque eles estavam associando essas medidas de preservação do grupo de risco
com um período de calamidade pública, o que não é uma verdade, né? Essas medidas elas devem ser observadas durante o período, como tu mencionou, de transmissão comunitária do Covid-19. Isso, inclusive, foi tema de ação direta de inconstitucionalidade, número 6625, na qual, né, o STF estendeu a vigência de dispositivos da Lei 13.979 de 2020. Essa lei era a lei que previa, né, prevê ainda, inclusive, embora a calamidade pública já tenha sido encerrada, medidas de isolamento, de quarentena, afastamento para fins de exames do Covid-19, tudo sem prejuízo da remuneração, que é o que a gente fala, né? Faltas justificadas ao trabalho. Dessa forma, é importante reforçar que a gente precisa se preocupar ainda sim com os trabalhadores enquadrados no grupo de risco. Inclusive, agora, em janeiro de 2021, já foi publicada uma nova nota técnica, digamos assim, que é a número 1 do GT Nacional do Covid-19, trazendo, além de todas as medidas que a gente já comentou aqui no ITC News, de afastamento das empregadas gestantes, eles também trouxeram, nesse novo instrumento, a possibilidade, em último caso, que é importante frisar, em último caso, o remanejamento dessas empregadas gestantes para um outro setor da empresa, onde elas fiquem afastadas de outros trabalhadores. Mas é importante, novamente, ressaltar, em último caso, porque essa questão da responsabilidade civil e, inclusive, criminal é bastante arriscado para as empresas. Exatamente. Portanto, as empresas devem medir bem quais atos irão adotar, pois estes serão reflexos dos riscos que irão assumir. É verdade. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um ITC News em Debate. Então, se vocês gostaram do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixarem o seu like. Obrigado por nos assistir e até a próxima.